Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho das Boas Novas de Deus, e desta feita vamos falar sobre o profeta Ezequiel, né? Não vamos nos prender tanto a uma exposição do livro, mas vamos fixar especificamente no profeta Ezequiel. Vamos destrinchar um pouco a vida desse homem, né? Que foi um sacerdote e também que foi convocado por Deus para ser um profeta. Mas então, vamos começar assim. Quem foi o profeta, né? E para isso vamos entender o que seria um profeta, né? O profeta era um homem, alguém levantado por Deus, dentro da hierarquia religiosa do povo judeu. Dois personagens se destacam, né? Que é o personagem do sacerdote, né? Sacerdote e sumo sacerdote, e dos profetas. O sacerdote, ele era o intermediador entre o homem e Deus, e o profeta, ele trazia a mensagem de Deus para o homem, no caso, nesse caso, para a nação, né? Então, Ezequiel, ele foi um homem levantado por Deus e ele profetizou num período específico, né? Que foi o período do exílio babilônico, quando a nação ali, os judeus, o povo judeu é levado para Babilônia. É interessante o significado também do seu nome, Ezequiel, né? Y, né? Eu vou pronunciar aqui, depois eu vou citar as palavras, depois eu vou recitar. E aí você compreenderá melhor, depois analisando, estudando, pesquisando sobre o nome, né? O nome dele é Y-E-H-E-Z-E, vírgula superior L, né? No caso em hebraico. Yezel talvez fosse a pronúncia, né? Aí cabe aos hebraístas, né? Os que dominam a língua hebraica. E o seu nome, ele tem um significado, né? Talvez bem interessante com o seu ministério. Pode fazer uma associação com o seu ministério, que o significado do seu nome é Deus fortalece ou Deus torna forte, né? Mas e aí, vamos entender um pouquinho sobre Ezequiel na própria Bíblia, né? O seu pai, o pai de Ezequiel, era Buzi, né? E pertencia a uma família sacerdotal, né? Ele, nesse caso, você vai ver no capítulo 1, versículo 3, já fazendo referencial a ele como um sacerdote. Ezequiel 1:3. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele, né? Ezequiel, ele foi levado para o exílio, cativo para o exílio, em 597 antes de Cristo, né? O rei era o rei de Judá na época, era Joaquim, né? Você vai ver isso exatamente em 2 Reis, no capítulo 24, versículo 13 e 14, que diz assim, o versículo 13: levou para o exílio toda Jerusalém, todos os líderes e os homens de combate, todos os artesãos e artífices, eram um total de 10.000 pessoas, só ficaram os mais pobres. Nabucodonosor levou primeiro Joaquim para a Babilônia. Também levou de Jerusalém para a Babilônia a mãe do rei, as mulheres do rei, os oficiais dos reis e os líderes do país, né? Então, o rei, como nós vemos, na época era Joaquim, né? E a época que ele foi levado, 597,
nesse caso antes de Cristo. Vale ressaltar uma particularidade bem interessante sobre a vida de Ezequiel e que vale a pena refletirmos um pouquinho, né? Ezequiel, ele era casado, a Bíblia não relata se ele teve filhos, né? Mas a Bíblia relata que ele era casado. E é interessante porque nós vamos ter a morte da esposa de Ezequiel, e aí nós podemos até fazer uma relação ilustrativa com também Oséias, que o Senhor usa a esposa de Oséias ali para trazer uma ilustração, um ensinamento. Da mesma forma, foi com a esposa de Ezequiel. E é interessante que Deus anuncia a morte da esposa de Ezequiel. E a morte da esposa de Ezequiel acontece de uma forma repentinamente. Acontece de uma forma repentina ali, durante o cativeiro, né? Pouco antes, no caso, a morte da esposa dele acontece pouco antes da cidade de Jerusalém ser destruída, em 586 a.C., né? E Deus, ele traz algumas observações para o profeta Ezequiel com a sua morte, né? Que Deus o proíbe de se lamentar, de plantear, né? E proíbe de que ele realizasse qualquer rito voltado ao luto da sua esposa. Essa parte é bem interessante, né? Está em Ezequiel 24, do 15 ao 18. Veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, com um único golpe estou para tirar de você o prazer dos seus olhos. No caso, a morte da esposa dele. Contudo, né, quando ela morresse, não lamente, nem chore, nem derrame nenhuma lágrima. Não permita que ninguém ouça o seu gemer. Não planteie pelos mortos. Mantenha apertado o seu tumbante e a sandália nos pés. Não cubra o rosto, nem coma comida costumeira dos planteadores. Por isso, falei de manhã ao povo, e à tarde a minha mulher morreu. No dia seguinte, fiz o que havia sido ordenado. Então, Deus, ele decreta ali, traz a Ezequiel que a esposa dele seria morta, que ele não deveria cumprir os ritos, né, fúnebres, né, e nem deveria chorar, nem lamentar, nem derramar nenhuma lágrima, né. A Bíblia não relata se ele teve filhos ou se ele não teve, né, mas é interessante observar na morte da esposa de Ezequiel que essa morte, ela tinha uma simbologia, tinha um significado ali para a nação, né? E esse sinal era um sinal do que Deus faria aos habitantes de Jerusalém. Mais na frente, ainda no capítulo 24, mais precisamente no versículo 19 ao 27, ele vai trazer exatamente essa explicação. O povo vai questionar, né, a Ezequiel a questão da morte da sua esposa, né? E qual seria essa relação com propriamente com o povo judeu, né? E ele vai dizer, ele vai responder da seguinte forma: então o povo me perguntou: você não vai nos dizer que relação essas coisas têm conosco? E eu lhe respondi essas palavras. Estas palavras do Senhor veio a mim. Diga à nação de Israel: assim diz o soberano Senhor: estou a ponto de profanar o meu santuário, a fortaleza de que vocês se orgulham, o prazer dos seus olhos, o objeto da afeição, os filhos e as filhas que vocês deixaram cairão pela espada, e vocês farão o que eu fiz. Vocês não cobrirão o rosto, nem comerão a comida costumeira dos planteadores. Vocês manterão os turbantes na cabeça e as sandálias nos pés. Não plantearão nem chorarão, mas irão consumir-se por causa de suas iniquidades e gemerão pelos outros.
Ezequiel será um sinal para vocês. Vocês farão o que ele fez. Quando isso acontecer, vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu sou o soberano Senhor. E você, filho do homem, no dia em que eu tirar deles a sua fortaleza, sua alegria, sua glória, o prazer de seus olhos e também os seus filhos, os seus filhos e as suas filhas, maior desejo de suas vidas. Naquele dia, um fugitivo virá dar-lhe a notícia. Naquela hora, na sua boca será aberta. Você falará com ele e não ficará calado. E assim você será um sinal para eles. E eles saberão que eu sou o Senhor. Então, é interessante que a morte da esposa de Ezequiel, ela trazia era pedagógica, trazia um ensinamento ali para aquela nação que havia se corrompido e se distanciado dos propósitos, no caso de Deus, de Jeová, né? O ministério dele, nós vamos falar um pouquinho sobre o ministério do profeta Ezequiel, né? Após Ezequiel ter sido levantado cativo, né? Você vai ver que ele vai depois de ele ser conduzido ali, cativo juntamente com o povo, né? Você vai ver que ele vai se estabelecer, as escrituras vão dizer, mais precisamente em Ezequiel 1:1, que ele vai se estabelecer junto ao rio Queba, né? Uma vila de Tel Abib, né? Perto de Nupe, né? No caso, na Babilônia, né? Você vai ver isso no versículo 1. Era o 5º dia do mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados junto ao rio Queba. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus, né? Então ele estava entre os exilados, junto ao rio Queba. No capítulo 3, no versículo 15, vai dizer assim: fui aos exilados que moravam em Tel Abib, perto do rio Queba. Lá fiquei entre eles 7 dias atônico, né? E aí o que vai acontecer, no caso, com o seu ministério? Após 5 anos, né, já exilado, ele vai receber o seu chamado profético. Você vai ver isso exatamente no capítulo 1, versículo 1 e 2. No 5º ano do exílio do rei Joaquim, né, o rei que foi conduzido, exilado, no 5º dia do 4º mês, a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Queba, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. O capítulo 3, o versículo 24, vai dizer assim: mas o Espírito entrou em mim e me pôs de pé. Ele me disse: vá para casa e tranque-se. E é interessante essa parte aqui: vá para casa e tranque-se, né? E o Espírito entrou em mim. Nós podemos fazer uma correlação exatamente com a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, né? Que era específica, né? Não era habitacional de uma forma coletiva em todo mundo, como é hoje, né? O cristão, ele é templo e morada do Espírito Santo. O que é isso? O Espírito Santo habita na vida dele, né? Nesse caso aqui era esporádico, e no caso o texto aqui vai dizer que o Espírito entrou em mim, né? Então, exatamente a atuação do Espírito Santo no caso do Antigo Testamento, nesse caso aqui, na vida do profeta Ezequiel. E com relação à casa de Ezequiel, era lá que as autoridades iam consultar Ezequiel, consultar Deus através de Ezequiel. E você vai ver exatamente isso no capítulo 8, versículo 1, que vai dizer: no 5º dia do 6º mês, 6º ano do exílio, né? 6 anos que eles já estavam lá no exílio, as autoridades de Judá estavam sentados em minha casa quando a mão do Senhor veio ali sobre mim, né? O capítulo 20
aí o versículo diz, sempre vai ter essa referência a datas, né? No 10º dia do 5º mês do 7º ano do exílio, alguns dos líderes de Israel vieram consultar o Senhor e se sentaram diante de mim. Então, os líderes iam até Ezequiel para ali consultarem ao Senhor, né? Receberem ali a mensagem do Senhor para a vida deles, né? Para a vida da nação. Se encontrava naquele lugar ali, exilado, longe da sua terra, longe do templo, no caso de Jerusalém, o seu local de culto, né? Uma coisa que é interessante, o ministério de Ezequiel, possivelmente, ele começou com... ele tinha 30 anos, né? Quando ele foi levado à Babilônia, possivelmente ele tinha entre 25 e 26 anos, quando no caso ele é deportado para a Babilônia. Uma coisa interessante a entender é que na época os sacerdotes eles só passavam a exercer o sacerdócio aos 30 anos. Então não há evidência nas escrituras de que Ezequiel ele exerceu o sacerdócio ainda quando estava, no caso, em Jerusalém, né? Ainda quando estava ali na terra, na terra onde eles habitavam, Jerusalém. Não há evidência dele ter exercido o sacerdócio lá, né? Quando ele passou a profetizar, no caso, o templo já não existia, já estava em ruínas, né? Já havia sido destruído, estava em ruína. E aí vale a pena a gente entender um pouquinho também a questão do chamado profético. O chamado profético de Ezequiel é um chamado diferenciado, né? Você vai ver que ele vai ter uma visão da glória divina, né? Ele tem uma visão da glória ali divina, vê seres viventes, né? Querubins, né? E diante dessa visão, quando você vai se ater aos detalhes, diante dessa visão, Ezequiel vai cair por terra, né? Você vai ver o capítulo 2, versículo 1, diz assim: então me disse, filho do homem, fique de pé, que eu vou falar com você, né? E ele cai ali. Você vai ver que durante a sua convocação, seu chamado profético, ele cai, né, prostrado, e ele é capacitado, como falei anteriormente, né, pelo Espírito Santo, para exatamente exercer o ministério. E nesse chamado nós vamos encontrar também uma expressão filho do homem, né, que no caso de Ezequiel. Não vou entender em Cristo, não, só em Ezequiel, vamos ficar só em Ezequiel. Filho do homem, no caso, quando é relatado no texto de Ezequiel, ele tem um significado de ser humano, né? Geracional, criado pelo homem, né? Criado exatamente através da concepção, né? É um ser humano, né? E quando Deus usa, né, essa nomenclatura, essa terminologia, ele quer exatamente enfatizar a insignificância humana diante do poder e da majestade de Deus. Então, você vai ver exatamente no livro de Ezequiel esse termo sendo usado, filho do homem, né? E também você vai ver que esse termo vai ser usado a Jesus Cristo, vai ter outro significado, né? E aí vamos chegar na parte de qual seria a mensagem do profeta, né, Ezequiel. Qual é a mensagem do profeta Ezequiel ali para os exilados, né? E a mensagem é a seguinte, né?
A mensagem a mensagem de Ezequiel era incentivar, né? Ezequiel, a mensagem dele foi para incentivar, né, os judeus exilados a permanecerem fiéis a Deus, mesmo diante de uma situação daquela, né? Você imagina você viver na sua nação, você crê no Deus que fez tanta coisa, tantos milagres, tanto tirou ele da terra do Egito, né? Um Deus que cuidava deles, um Deus provedor, um Deus soberano, maior de todos, único Deus verdadeiro, e se encontrar naquela situação. Então, Ezequiel é levantado para trazer ali uma mensagem de Deus, mostrar que eles não estavam abandonados, mas que existia um sentido em tudo aquilo. Então, a mensagem é exatamente para que a mensagem de incentivo é que Deus ele restauraria os judeus, conduziria de volta o povo à Terra Santa e traria de volta os tempos da glória, a glória, né, os tempos de glória ali para o templo, né? Mas eles teriam que passar pelo juízo, né? Provações, destruição, cativeiro, eles deveriam passar por isso, né? E você vai ver que esse anúncio do cativeiro, essa primeira mensagem do livro de Ezequiel, você vai encontrar do capítulo 1 até o versículo 24, até o capítulo 24, subdivisão do livro de Ezequiel. Inclusive aqui essa obra aqui, o panorama do Antigo Testamento, ele vai trazer exatamente, ele vai esboçar essa separação. Ele separa da seguinte maneira, né? A primeira parte do livro, profecias contra Jerusalém, né, que vai do capítulo 1 até o capítulo 24. Profecia contra as nações, e aí para mostrar a soberania de Deus, não só sobre Israel, mas sobre todo o universo, sobre todos os habitantes. Ele vai usar algumas nações, né, como exemplo, Amon, Moabe, Edom, a Filístia, Tiro, Sidom e o Egito. E nesse caso aí do capítulo 25 até o capítulo 32. E por último, a última parte do livro de Ezequiel, você vai ver as profecias referentes à restauração de Israel, a restauração dos israelitas, que vai no caso do capítulo 33, que vai no caso do capítulo 33 até o capítulo 35, no caso, né? Então você vai ver o julgamento de Deus sobre as nações, capítulo 31, 25, né? A partir do capítulo 25, e a restauração da casa de Davi, a promessa da restauração da casa de Davi, que no caso só vai ser cumprida plenamente em Cristo, né? Nós temos até aqui o texto em Ezequiel 37, 24. O meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e eles seguirão as minhas leis e terão o cuidado de obedecer aos meus decretos. No caso, só se cumpre, no caso, plenamente em Cristo, né? E aí nós temos uma parte interessante do livro de Ezequiel, né? Não do livro de Ezequiel, mas na vida do profeta Ezequiel em si, né? Que é o simbolismo. O simbolismo, e aqui nós vamos ter uma coisa bem interessante, né? Você vai ver que o livro, o profeta Ezequiel, as profecias dele contêm muitos símbolos, né? É bem simbólico, né? E Deus usou a vida do próprio Ezequiel como um sinal vivo exatamente para aquele povo judeu, né? Enfrentou grandes provações, suportou terrível sofrimento. E qual era o objetivo disso na vida de Ezequiel para a vida do povo, né? Era exatamente servir de exemplo àquela nação, para que aquela nação fosse incitada a buscar o arrependimento, né? Mas Ezequiel também, na sua mensagem, né, uma mensagem com muito simbolismo, você vai ver que ele vai se ater de parábolas,
né? Você vai ter, por exemplo, a parábola da videira inútil, né? No capítulo 15. Você vai ver a parábola da esposa infiel, no capítulo 16. Você vai ver a parábola das águias, exatamente em Ezequiel 17. Agora é interessante como Ezequiel tem essas visões, e por ser essas mensagens serem muito simbólicas, né? E Ezequiel é um livro diferente de todos os livros do Antigo Testamento. Alguns críticos, né, no caso céticos e ateus, ou alguns críticos colocam o texto de Ezequiel como se Ezequiel tivesse transtornos mentais, né? Fosse alguém ali com transtornos mentais, o que pra gente não cabe, né? A gente analisa o texto como um livro profético e o chamado diferencial de Ezequiel dos outros profetas. Ele teve um chamado diferencial. E a nação de Israel, no princípio, também não vai ver dessa forma como os críticos veem, ele tendo algum transtorno mental, mas no princípio vai haver uma certa resistência à mensagem, né? Você vai ver isso no capítulo 3, versículo 7. Mas a nação de Israel não vai querer, já é um alerta, né? Mas a nação de Israel não vai querer ouvi-lo, porque não quer me ouvir. Isso Deus falando. Pois toda a nação de Israel está endurecida e obstinada. Mas, com o passar do tempo, você vai ver que ele vai ter exatamente a mensagem dele, vai ser aceita, e isso nós vemos de forma clara quando as próprias autoridades vão atrás de Ezequiel para ouvir a mensagem de Deus, né? 8:1 vai dizer: as autoridades de Judá estavam sentadas em minha casa. 14:1, algumas das autoridades vieram se sentar diante de mim. Ezequiel 21, né? Alguns dos líderes de Israel vieram consultar o Senhor e se sentaram diante de mim, né? Então, no princípio vai ter essa rejeição. Isso já fazia parte dos israelitas. Eles tinham essa dificuldade de ouvir a repreensão do Senhor, né? Como hoje, né? As pessoas elas não querem ouvir a mensagem do evangelho pura. As pessoas hoje elas querem ouvir uma mensagem que traga afago às suas vidas, que traga afago aos seus corações, que traga uma mensagem de bênção, de vitória, uma mensagem antropocêntrica, uma mensagem de autoestima. Mas quando vem uma palavra mais dura, quando eles ouvem uma palavra de exortação, eu tenho dificuldade de ouvir, né? Então, naquela época não era diferente, hoje também não é diferente, né? E o fim do seu ministério, né? A Bíblia não relata a sua morte, né? Mas nós sabemos que a duração do seu ministério foi 23 anos, né? Ele começou a profetizar, né? Começou o seu ministério profético aos 30 anos, né? Como relatei mais acima, em 593, 592 a.C., e viveu em torno, pelo menos no mínimo 50 anos. Né? Pelo menos no mínimo 50 anos Ezequiel viveu, né? Algumas observações com relação que Ezequiel não é mencionado em outros livros do Antigo Testamento, não é citado de uma forma indireta sim, mas de uma forma direta no Novo Testamento. Suas visões são importantes porque como um livro apocalíptico, elas vão ter semelhança com o livro de Apocalipse. Você vai ver bem as figuras, as linguagens simbólicas que se encontram em Ezequiel, você vai encontrar também no livro de Apocalipse, né? E é interessante também, para finalizar, nós entendemos o que o profeta Ezequiel ele foi contemporâneo de outros dois profetas, né?
profetas maiores, né? Sabemos que para o estudo é dividido em profetas maiores e profetas menores, né? No caso, ele foi contemporâneo de mais dois profetas, né? O profeta Daniel e o profeta Jeremias, né? Agora, é interessante observar também que mesmo ele sendo contemporâneo, eles não estavam próximos. Você vai ver que, por exemplo, Jeremias ele vai profetizar em Judá, né? Daniel ele se via na corte do rei Nabucodonosor, e no caso de Ezequiel ele pregava entre os exilados, os cativos ali da Babilônia. Então ele não cada um tinha o seu ministério em uma localidade, em um ambiente diferente, né? A soberania de Deus na vida daquele povo. Então, que Deus os abençoe e espero que tenha trazido alguns esclarecimentos com relação ao profeta Ezequiel. Medite, pesquise e aí tire suas conclusões, se aprofunde nos estudos e, como os bereanos, sempre conferindo o que está sendo dito.